Vamos agora à última aula desta disciplina, né, onde a gente vai abordar a questão da mecânica relativística. A teoria da relatividade altera profundamente a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. É claro que a teoria da relatividade também altera algumas coisas em relação aos campos elétricos e magnéticos. Porque agora a gente introduz um fator gama que passa a ser importante, não é? Em relação ao campo elétrico, em relação ao potencial, de forma que existem efeitos relativísticos em relação aos campos elétricos e magnéticos. Mas a forma da equação não muda. A forma das equações não muda, de forma que essa é uma coisa interessante, né? Você apenas formula de uma maneira a que as equações, né, obedeçam ao princípio da covariância, a equivalência entre referenciais em movimento, preservando a forma das equações, né? Mas agora existe uma mudança um pouco mais radical, né, na mecânica. E agora a mecânica já é alterada. As equações, a equação básica da mecânica, adquire uma forma diferente do caso usual, né, das leis de Newton, né? Então, vamos aqui à mecânica relativística. Acabei de falar, então, sobre a nova mecânica, né? As equações são bastante diferentes, exibindo soluções que, mesmo no caso de uma força constante, essas soluções são complicadas, né? A gente vai passar rapidamente e mostrar, né, as soluções, mas agora nada é muito simples mais. E olha que a gente só fala de forças constantes, né? Porque se a força variar de ponto a ponto, fica praticamente impossível resolver as equações, né? E precisamos identificar a quadriforça. Esse foi um primeiro problema que Einstein enfrentou, né? E como é que nessa nova mecânica a gente trata forças, de uma maneira geral, e em particular forças eletromagnéticas, né? Finalmente, vou apresentar só a solução e comentar sobre o paradoxo dos gêmeos, né? Essa é a última parte da aula, né? Então, qual é a ideia, né? Como implementar o segundo postulado? Ou seja, o segundo postulado, ele exige a covariância. Então, eu preciso pensar numa quadriaceleração, claro, e numa quadriforça. E aí está o problema. Quer dizer, eu tenho que formular as leis de Newton à luz, né, de quadrivetores, ou fazendo uso de quadrivetores, né? De forma que eu tenho que fazer isso. Vamos agora introduzir, né, alguns conceitos. É claro que aqui nós estamos falando de situações, não essas do cotidiano, mas no caso de colisões, forças, né, entre partículas, mas cuidado, porque na verdade, em se tratando das interações entre elétrons e prótons, elétrons e pósitrons e assim por diante, no nível das partículas elementares, você não usa essa dinâmica. Você não usa essa dinâmica, você usa a eletrodinâmica quântica. Então, essa mecânica relativística, ela não é muito utilizada nas interações entre as partículas, né? E também se tratando de sistemas acelerados, né, muitas vezes, né, é melhor utilizar a teoria geral da relatividade, né? Mas, de qualquer maneira, vamos avançar um pouco para a gente entender essa questão da mecânica relativística, né? Em primeiro lugar, agora, muito cuidado,
Porque o gama, né, que era a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, ou 1 menos beta 2, ele é função agora do tempo. Então, muito cuidado. Por quê? Antes, a velocidade era constante de um referencial, né? Um referencial que se move com velocidade constante, mas agora eu estou falando de uma partícula e eu penso no referencial da partícula como sendo um referencial. E esse referencial é acelerado, tem velocidade. Consequentemente, agora esse beta que está aqui, né, esse beta que está aqui, ele é V de t dividido por C. Né? Então, muito cuidado de agora em diante, porque esse gama que nós vamos considerar de agora em diante não é apenas raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, é V. V é a velocidade da partícula agora, da partícula. Porque eu agora estou adotando um referencial preso à partícula. Né? Então, essa é a ideia da mecânica relativística. Eu introduzo gama como função do tempo e beta como função do tempo. Agora, de novo, muito cuidado, né? Muito cuidado. O intervalo infinitesimal de tempo próprio, d tal, ele continua sendo igual ao intervalo entre dois eventos, né? Ou seja, entre as diferenças de coordenadas, né, envolvendo dois eventos, né? Mais eventos que diferem por grandezas infinitesimais, né? Infinitesimais, tanto tempo quanto x, y e z. Né? Agora eu coloco esse dt aqui em evidência e veja que esse intervalo de tempo que vai ser lá na frente importante, por exemplo, quando a gente vier a discutir, né, as diferenças de idade, né, de dois irmãos gêmeos, quando um foi para o espaço e viajou e voltou, e o tempo medido pelo indivíduo que ficou aqui preso à Terra. São dois referenciais distintos, mas um está acelerando, a gente vai ver, a gente coloca um em aceleração. Então, esse intervalo de tempo próprio, né, o melhor aqui, na verdade, seria d tal, é melhor do que delta tal. Então, d tal é igual a isto aqui. Agora, delta tal, por outro lado, que é o que estava antes, né? Delta tal, a gente deve esquecer isso, é a integral de d tal. É a integral de d tal. Então, existe uma diferença entre um intervalo de tempo infinitesimal e um intervalo de tempo próprio, né? Né? Ao longo de um intervalo de tempo maior. Então, eu efetuo essa integral. Agora, de novo, introduzimos a quadrivelocidade como uma relação entre dxmi e d tal. Ou seja, eu considero uma diferencial de xmi e uma diferencial de d tal. Divido. E agora, Vmi é raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado de t sobre C2. Agora estou fazendo realmente dinâmica, né, do movimento de uma partícula com velocidade V. Né? Esse aqui é a velocidade vista por um observador que vê a partícula com velocidade V, agora V de t. V de t. É diferente, porque agora nós estamos considerando um caso mais geral possível. V não é mais constante. V não é mais constante. O problema, inclusive, é como determinar V. V não é mais constante. Né? Esse é o problema da teoria relativa. Novamente, introduzo o Pmi, né, de t, agora, Pmi de t, m sobre a raiz quadrada de 1 menos V de t ao quadrado, dividido por C2, e assim por diante. E a aceleração, veja, a aceleração é dVmi d tal. Já comentamos isso antes, né? De forma que a zero tem esta expressão aqui, gama d dt de gama, né? A tem essa expressão gama d dt de gama dr dt,
né? Então, por outro lado, A0, né? Como P0 é E sobre C, A0 é gama d dt, E sobre C, né? Isso aqui tomou um certo trabalho, né? Claro, para Einstein entender que P0 é E sobre C. Então, veja que A0 envolve a derivada, né? A0 envolve uma derivada com respeito ao tempo da energia. A gente vai ver isso de outra forma. O fato é que nós estamos agora considerando a velocidade como função do tempo de um referencial. Claro que eu tenho um referencial que você poderia pensar em repouso e um outro que se movimenta, mas com velocidade agora. V de t e V varia por conta de forças aplicadas, né, a esta partícula. O quadrimomento, portanto, tem essa forma bastante geral, de forma que a lei agora de Newton ela vai ser um pouco diferente, né? Eu tenho então todas essas pressões aqui, né, para a aceleração, a componente zero da aceleração, a componente x da aceleração, e agora estou imaginando que A esteja agindo sobre a partícula uma força que nós estamos chamando de F índice zero, né? O que, no caso usual, seria F índice zero igual a massa vezes a aceleração vezes dp dt. Esta aqui é a lei de Newton usual, mas agora, né, nós devemos entender como se transformam as componentes da quadriforça, né? Da quadriforça. Muito bem, vamos agora escrever a equação relativística. Eu tenho várias formas, né, de escrever a equação relativística. Em primeiro lugar, eu vou relacionar o produto da massa vezes a quadriaceleração com o que nós chamamos a quadriforça. Ainda vou escrever uma expressão para a quadriforça. Fm é igual a m vezes a mi. Ora, o que é a mesma coisa de Fm igual a m vezes dvmi de tal ou igual a dpmi de tal. Tenho 4 formas, né? As 3 formas de escrever a equação, né? Agora vem a grande questão, né? O que é Fmi? O que é Fmi? Vamos avançar um pouco mais. Primeiramente, Fmi igual a m vezes dmi de tal. Se eu multiplicar escalarmente por Vmi, contraindo os índices, isso aqui é igual a meio de m vezes d de tal de Vmi. Mas nós já mostramos que esse Vmi é simplesmente c ao quadrado, é uma constante. Consequentemente, isso aqui é igual a zero. Então, a primeira constatação é que Vmi é igual a zero. Isso significa que gama vezes C, F0, a componente da força, né, zero, é igual a FI-VI. Ah, está aqui. Aqui está, achei. V0. Né? V0 é igual a FI-VI dividido por C. Pronto. Então, eu identifiquei, mas, veja só que coisa curiosa, né? Fmi, portanto, ele tem componentes dados por, agora, F escalar V, que é aquilo que nós havíamos identificado antes, né? Gama vezes F, porque a componente F1 de Fmi é igual a gama vezes a componente F1 da força. A componente 2 é gama, a componente 2, né, da força é simplesmente gama vezes F2. Né? E assim por diante. De forma que F, por exemplo, é igual a menos gradiente da energia potencial. Por exemplo, F igual a m vezes g. Mas a componente 2 da quadriforça é gama vezes m vezes g. E F0,
nós havíamos concluído isso antes, né? É igual a gama sobre C vezes F escalar V. Na expressão anterior, eu havia mostrado que era F escalar V, né, dividido por C. Mas essa é a expressão para F0. Resumindo, né, se eu tenho uma força F agindo sobre a partícula, a componente zero da força é igual a gama sobre 2 vezes F escalar V. E a componente vetorial é igual a gama vezes F. Pronto. Então, entendemos tudo sobre as componentes e agora precisamos escrever, né, as equações de movimento, né? Veja que agora as equações de movimento são basicamente, lembrando, né, que dE dt é igual a F escalar V, né? Na verdade, a primeira equação para a componente zero nada mais é do que dE dt igual a F escalar V, mas F escalar V é igual a potência associada à força F, que é igual a F escalar V. Pronto, entendemos agora a componente zero de Fm igual a m vezes a mi. A componente x, opa, agora já adquiriu uma forma bem mais complicada, bem mais complicada. Eu cancelei os gamas que estavam aqui, de forma que, rigorosamente, resumindo tudo, na mecânica relativística, essas são as equações. 4 equações. Componente 0, componente 1. Se você conhece a forma da força, está aqui. Dada a força, eu tenho que resolver estas equações. O que pode também ser escrito desta forma aqui, agora com P da forma relativística. Então, essas são as equações fundamentais, né? Eu posso escrever P sob esta forma, né? É curioso porque agora tem uma forma curiosa para escrever aquelas equações. É escrever m de v aqui. Olha, ddt é igual, olha, ddt de m de v vezes dr dt igual a f. Quem é m de v? M de v é m vezes gama, m vezes gama. E algumas vezes, né, as pessoas acabam se confundindo um pouco, né? Por quê? Dizem que a massa varia na teoria da relatividade. Não é verdade, não é verdade. É a inércia que é diferente. Na teoria da relatividade, a inércia não é igual à massa, mas é a massa dividida por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Quanto maior for V2 sobre C2, maior a inércia, mais difícil fica acelerar a partícula. Quando V tende a C, fica praticamente impossível acelerá-la ainda mais. Essa é a dificuldade. Então, ela nunca vai atingir a velocidade C. Você acelera um corpo, mas por conta da inércia desse termo aqui, ela nunca vai atingir a velocidade igual à velocidade da luz, porque V igual a C, a inércia é infinita. A inércia é infinita. Então você não consegue. Esse é um detalhe em que muitas vezes o pessoal se confunde muito, né, nas aulas na internet. A massa não depende da velocidade. A massa é um invariante. Agora, a inércia, na teoria da relatividade, depende da velocidade e, consequentemente, se torna praticamente impossível você atingir a velocidade da luz. Então, aqui eu tenho, repetindo, né, algumas fórmulas, mas elas já estão todas lá atrás. Estou escrevendo de um jeito diferente. A potência é igual a dE dt, então dE dt é igual a taxa com que se realiza o trabalho. Então, essas coisas aqui são relativamente simples, mas sempre tomando muito cuidado. No caso de forças eletromagnéticas, eu escrevo a força eletromagnética de uma forma covariante, Q sobre C vezes F mini V ni. Veja que no caso de
das componentes, né, e 1, 2 e 3, você tem praticamente a força de Lorentz, né? E F0 é igual a F, a força eletromagnética, vezes V. Então, esse é o único cuidado que precisa realmente ter, né, no caso do eletromagnetismo. Então, no caso do eletromagnetismo, eu tenho dE dt igual a Q vezes E escalar V, né? E a outra equação, m vezes dt, gama dr dt, é igual à força de Lorentz. Essas equações aqui, eu tenho aqui um resumo, né, na verdade, de tudo isso. Ele experimenta a ação, a partícula experimenta a ação de duas forças, uma força elétrica e uma força magnética, né? Essas equações não são nada simples, né, de serem resolvidas, né? Finalmente, o caso de forças constantes, né? No caso de forças constantes, eu tenho uma força ao longo do eixo x, né? Essas equações aqui são fáceis de resolver, né? Para dy dt, para dz dt, para dx dt, né? O fato que dá um pouquinho de trabalho, né? Por exemplo, para dx dt, eu tenho essa expressão. Para dy dt é uma constante, v0y. Para dz dt também é uma constante. Então, agora tem um trabalhinho para encontrar a expressão de x, né, sendo dado o A0, o A1, o A2, o A3. Então, é um exercício que toma realmente algum tempo, né? Por exemplo, dx dt, se deve integrar esta equação aqui. Depois de integrado, você obtém esta expressão aqui. Isso é um exemplo realmente simples, né? Agora você tem as componentes y e z, depois você tem que achar a trajetória. Tudo isso aqui realmente, mesmo para forças constantes, dá um pouco de trabalho. O fato é que a equação para y e z são dessa forma aqui, envolve arco de seno hiperbólico. Essas soluções devem ser realmente acompanhadas, né, passo a passo. Dá um pouco trabalho na realidade, né? O fato é que até mesmo a equação da trajetória é uma equação da trajetória diferente, né, do caso da mecânica newtoniana usual, né? Então, temos aqui diferenças, né, em relação a isso. Mas é o caso de se trabalhar, né, em casos particulares, por exemplo, quando tenho uma aceleração da gravidade constante, por exemplo, né? Essas expressões aqui para... ou quando você tem um campo elétrico. O fato é que aqui tem um caso muito interessante, né, que se deve resolver, que é esse paradoxo dos gêmeos, né? Aqui eu tenho dois gêmeos, né? Gêmeos. Esse primeiro gêmeo, ele é um astronauta e ele viaja pelo espaço sideral, né? De forma que o que vai acontecer, né, quando esse aqui voltar à Terra? Esse é o problema. E que envolve aquelas soluções lá. Mas a gente não vai ter tempo para discutir esse tipo de solução, tá certo? Mas o resultado é o seguinte: nós vamos imaginar que esse gêmeo astronauta ele tenha dividido o tempo de ida e volta em 4 períodos. Um primeiro ele acelera, sujeito a uma força constante. Depois ele desacelera, sujeito a uma força também constante, até parar. Agora ele volta, acelera e desacelera. 4 etapas, né? E aí, feitas as contas, né, é claro que o intervalo de tempo vai ser diferente de um e para o outro, né? O intervalo de tempo total e assim por diante. E o fato é o seguinte: depois que esse indivíduo, o astronauta, volta, ele vai estar, né, mais novo do que aquele que permaneceu na Terra. Comprovando assim, mais uma vez, né, que viajar faz bem à saúde, né? Porque o astronauta volta mais jovem do que aquele que ficou, né? No ano, por exemplo, de 2036, esse está relativamente jovem, né, quando volta para a Terra, e esse mais velho. Mas para isso precisaria, claro, de analisar as soluções, né, com certo cuidado, e a gente não teve
realmente tempo para isso, né? Eu gostaria de encerrar essa disciplina agradecendo a atenção de vocês, na expectativa de que ela tenha sido muito útil para entender a teoria da relatividade e para entender as consequências da teoria da relatividade, que são absolutamente profundas, não em relação ao espaço-tempo quadridimensional, como também uma nova concepção de energia, energia de repouso, depois transformações de campos elétricos, transformações de campos magnéticos e a mecânica relativística. Tudo isso é muito bonito. A teoria da relatividade é uma teoria absolutamente revolucionária.